você tem uma amiga que não sabe em que empreender, não sabe, que tá ociosa em casa, não tem com quem ajudar, chama ela, manda um aviãozinho para ela. Eu acho que hoje muita coisa vai vir de ideia para ela. E muita coisa vai vir de ideia para você. Chama sua mãe, sabe? Tem muitas mulheres que, por estarem mais velhas, elas acham que não dão para fazer mais nada. Minha mãe é uma. Eu falo, mãe, você é tão bom em artesanato, vamos vender, vamos fazer. Ah, mas ninguém valoriza. São mentalidades que brecam você e te impedem de fazer, além de fazer algo que te dê reconhecimento, também gera um dinheirinho. Então, abra mão disso, sabe? Deixa esse pensamento negativo, esse pensamento diminuído sair da sua cabeça. Outra coisa que muitas pessoas pensam, e a gente vai conversar sobre isso, é, mas todo mundo já faz isso, ninguém vai querer comprar o meu. Cada um é cada um e deixa cada um dos outros, é o que eu falo para as meninas. Cada um tem seu cada um, deixa o cada um dos outros. Então, pega seu caderno, pega seu lápis, senta aí, ó, pega uma água, já tô com uma água aqui, pega uma água para você não precisar sair, não perder nada e vem com tudo, porque aqui nós vamos descobrir, afinal, em que eu vou empreender, no que eu vou trabalhar, no que eu vou mexer, no que eu vou movimentar. É sobre isso que a gente vai conversar, beleza? Dona de casa trabalha muito, e é verdade. Dona de casa trabalha demais. Por isso que o meu foco aqui é fazer com que você trabalhe um pouco menos. Fazer com que você deixe de ser dona de casa e passe a se tornar dona da casa. Aquela que gerencia, aquela que divide as tarefas. E aí você vai parar de ficar tão cansada e vai ter tempo até para empreender. Já pensou que coisa boa? Pode confiar. Isso é possível, tá bom? Empreender em que, mulher? Eu não vejo nada para eu fazer. Será que eu tenho condições de ganhar um dinheiro? Talvez você não esteja trabalhando no sistema CLT, né? De carteira assinada, não tenha um emprego. Você pode empreender. E talvez você já seja uma pessoa empregada que trabalha em CLT e pode dar um upgrade aí no financeiro da sua casa. Bom, empreender, afinal de contas, é uma palavrinha que tá na moda já há algum tempo, a gente ouve bastante, mas afinal de contas, o que é empreender? Fui procurar no dicionário porque eu preparei esse momento aqui pra gente poder pensar e eu estava aqui pesquisando. E olha, empreender é um verbo. E na escola, quando a gente era bem criança, a gente aprendeu que verbo é uma ação. Então não dá para você empreender estático. Não dá para você empreender parado. Tem que se movimentar. Empreender precisa, exige, é uma condição sine qua non, movimento. Não dá para empreender parado. Tem que sair do lugar. Tem que se mexer de alguma forma. Então, empreender é um verbo transitivo, direto, significado decidir fazer. Mas fazer o quê? Fazer algo difícil e trabalhoso. Ou seja, você tem que fazer algo que traga dificuldade e trabalho. Agora, pega esse primeiro insight. Esse trabalho que é difícil e trabalhoso é de quem? É meu? É seu ou é do nosso cliente? De quem é o trabalho difícil e trabalhoso que o empreendedorismo exige? Afinal, empreender é decidir realizar uma tarefa difícil e trabalhosa. Esse empreender, esse realizar tarefa difícil e trabalhosa é de quem? É meu ou é seu? É meu como empreendedor ou é do meu cliente? Você sabe? Pois é, eu tava pensando sobre isso quando eu li. E vou contar pra você
uma historinha que aconteceu aqui na minha casa. Meu marido, ele escreve arranjos. Ele faz arranjos, partituras musicais. E ele chegou a um nível de como é que se diz? De produção, que ele tinha mais de 800 arranjos guardados em arquivos digitais no computador. Aí, eu cheguei pra ele e falei assim, Léo, por que a gente não vende esses arranjos? Aí ele falou assim, mas isso não vale a pena. Eu falei assim, claro que vale. Isso daí é muito difícil de fazer. Isso dá trabalho. Aí ele falou assim, mas algumas dessas músicas aqui eu faço tão rapidinho. Empreender é realizar uma tarefa difícil e trabalhosa, mas não é uma tarefa difícil e trabalhosa para nós que somos empreendedores. É para quem vai comprar da gente. Então, todas vocês que escreveram meu falaram errado. Porque o trabalho difícil, a tarefa difícil e trabalhosa é de quem vai comprar. Por quê? Porque ela não consegue fazer. Por isso que ela está comprando de mim. Entenderam? As pessoas compram as partituras do Léo porque é difícil e trabalhoso para elas fazer. Então o Léo empreende naquilo que é difícil e trabalhoso para aqueles músicos que não conseguem escrever. Então eu, por exemplo, eu faço meus artesanatos para aquelas pessoas que têm dificuldade de fazer artesanato, mas querem ter. Entendem? Você, por exemplo, trabalha com procedimentos estéticos. Você cuida da pele de quem? De quem é difícil e trabalhoso cuidar. Entenderam? Então, o empreendedorismo, ele está voltado para uma necessidade. Uma necessidade, não uma necessidade qualquer. Uma necessidade difícil e trabalhosa. Combinado? Então, entenderam? Sério? Entenderam o grande lance do empreendedorismo? É você trabalhar, é você fazer algo em cima de uma tarefa difícil e trabalhosa. Para quem? Para quem vai comprar de mim e não para mim. Entenderam? Então, outro significado, né, outra explicação para empreendedorismo que eu encontrei foi pôr em execução. Então, empreender é pôr em execução, realizar. Realizar no físico ou no abstrato. Ou seja, eu posso realizar um produto, um bolo, uma boneca, como eu posso realizar no abstrato, uma aula. Certo? Então, o empreender está relacionado a uma tarefa difícil e trabalhosa para o meu cliente que eu tenho habilidade em fazer e uma execução ou a realização de algo para alguém, ok? Então, primeira coisa que a gente comentou até agora, empreender é um verbo. O verbo é uma ação, exige um movimento, está relacionado a movimento, está relacionado a sair do lugar, a se mover. E aí, segunda parte, é se mover em quê? Em favor de uma tarefa difícil e trabalhosa a ser realizada de forma abstrata ou de forma concreta. Tudo bem? Então, pegue essa frase que é linda. Empreender é ter autonomia para usar as melhores competências para criar algo diferente e com valor, com comprometimento, pela dedicação do tempo e esforço necessários, assumindo os riscos financeiros, físicos e sociais. O que é esse pensamento quer dizer? Eu vou procurar o autor. Eu só busquei a frase e não me atentei para o autor, mas não é minha. Eu vou buscar o autor dessa frase. Mas quais são as ideias que essa frase traz para mim? Primeiro aprendizado que eu retirei desse pensamento é ter autonomia. É eu não depender de ninguém. Sou eu. Eu que faço. Eu que
penso, eu que realizo, é você ter liberdade de produzir, de criar, de realizar aquela tarefa. Ou seja, empreender é pensar em si. Não confunda as coisas, não pense em egoísmo, é pensar em si. Ok. Então, empreender é ter autonomia para usar as melhores competências. Quais são as minhas melhores competências? Ou seja, as minhas habilidades. Empreender é para usar as minhas habilidades. Para quê? Para criar algo diferente e de valor. Então, aquilo que eu vou criar, aquilo que eu vou produzir, aquilo que eu vou realizar, tem que ser o quê? Diferente. Amiga, diferente. Mas, Van, tem um monte de gente que faz bolo. Tem um monte de gente que faz crochê. Tem um monte de gente que faz laço. Tem um monte de gente que faz tudo. Amiga, nada se cria, tudo se transforma. E se transforma como? Se transforma com um mix de composições, com um mix de componentes. Você já parou para pensar que você é uma criação é o resultado de uma mistura? Você é a mistura do seu pai com a sua mãe. Nós somos a mistura. Características físicas dos nossos pais, mas também vem as características que os comportamentos que a gente aprende numa sociedade. Nós somos a construção. Nós somos uma mistura. Vamos pensar nesse objeto aqui. É uma garrafa de água. Essa garrafa de água aqui, ela é uma mistura. Ela é uma mistura de cores, é uma mistura de tintas, é uma mistura de materiais. Então, de texturas. Então, amiga, não existe esse negócio de que todo mundo faz, todo mundo está fazendo. Porque além de ser até componentes iguais, a sua digital é única. E, gente, isso nunca foi tão claro pra mim quanto depois que eu comecei a empreender fazendo peças de crochê. No início da pandemia, logo no começo mesmo, em fevereiro, na verdade, antes da pandemia, num retiro de carnaval da minha igreja, as meninas estavam fazendo crochê nos momentos livres e eu peguei uma agulha lá emprestada de alguém, uma amiga nossa também me deu um pedaço de fio, eu comecei a relembrar pontos que a minha mãe tinha me ensinado. Dali, gente, deslanchou o negócio na minha mão. E por conta da pandemia, para eu não ficar tão ociosa, eu comecei a fazer trabalhos de crochê. E me especializei, e tenho cada dia mais evoluído, em criar peças de amigurumi, né? Eu falava amigurumi, mas eu tenho uma amiga que mora no Japão e ela falou, Van, é amigurumi que se fala. Então, estou falando correto. Então, eu comecei a empreender com amigurumi, certo? E aí, eu comecei a desenvolver essas técnicas e, por outro lado, comecei a perceber pequenos detalhes que fazem muita diferença. Quais são esses detalhes? Meninas, eu comecei a fazer peças de crochê tipo bonecas. Deixa eu mostrar uma bonequinha aqui, peraí. Essa daqui foi a primeiríssima bonequinha que eu criei. Minto. O primeiríssimo que eu criei foi esse. Essa, né? Que é uma ursinha que eu fiz pro quarto da minha filha, da Rebeca. E aí eu fiz, e eu falei, gente, dá certo, eu consigo fazer. E eu peguei assim, um fio nada a ver, sabe? Uma agulha nada a ver e fiz. Fiz esse primeiro. Aí depois eu fui e comecei a fazer bonecas. E eu fiz essa aqui pra minha filha. Gente, essa boneca aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho. A roupa dela sai, olha. Ela tem calcinha. Aí eu fui aprender a mudar o ponto, a fazer o vestidinho. O cabelinho dela
está todo soltinho, ela tem cabelinho. Então, comecei a fazer bonecas. Aí, vou fazendo e percebi um detalhe. Quando eu faço peças que tem par, por exemplo, os 2 pezinhos, as 2 mãozinhas, o que acontece? Se eu faço uma mão num dia e a outra mão em outro dia, você sabia que elas podem sair diferentes, mesmo sendo eu a mesma pessoa que faço? Porque se eu estou cansada, a minha puxada do ponto é diferente. Se eu estou descansada, eu faço um ponto diferente. O que eu estou querendo dividir com você, amiga? Por mais que eu faça 50 bonecas iguais a essa, nem com a mesma linha, a mesma cor, a mesma agulha, o mesmo padrão, a gente não chama de receita, no crochê a gente chama de padrão, no amigurumi a gente chama de padrão, o mesmo padrão, uma boneca não sai igual a outra. Como você pode me dizer que aquilo que todas fazem vai ficar... eu vou fazer o que todo mundo faz? Nunca vai ficar igual ao que todo mundo faz. Porque a sua mão é sua, é única. Eu faço vestidos, eu faço roupas. O corte é seu. O olhar da peça é exclusivo seu. Então, quando essa frase veio para mim, fez muito sentido. Empreender é você ter liberdade, é você ter autonomia, você ter autoridade sua. Para quê? Para usar as suas melhores competências. E dentro dessas suas melhores competências, você vai criar o quê? Algo diferente, porque jamais vai ficar igual. Vamos pensar no bolo? Você recebeu uma receita de bolo e lá tem tantos ovos, farinha, leite, beleza. Aí, para ser bem específico e você fazer um bolo igualzinho que tá na receita, eles colocam até a marca dos produtos. Ovos vermelhos da granja fulana de tal. Farinha Dona Benta com fermento arará. Fermento Flashman, blá, 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 blá. Leite Longa Vita, Parmalat. Eles botam até a marca dos produtos. E aí te dão o padrão e te dão bater em movimento circular em sentido horário a 180 rotações por minuto. Imagina o tamanho da especificação. Extremamente especificado. Se você fizer esse bolo, ele ainda assim não vai ser igual ao original. Então entenda, seja o que for que você decidir fazer, apague de vez essa vozinha que fica buzinando no seu ouvido dizendo: mas todo mundo tá fazendo, tá saturado o mercado. Isso no empreendedorismo não existe. Mas é concorrência. Concorrência do quê? Você faz de um jeito único. Você consegue compreender? Agora, você vai falar assim: Van, não é bem assim, né, querida? Amor, infelizmente é algo que tá tão enrustido na nossa cabeça que a gente não consegue desapegar com tanta facilidade. E eu entendo isso. Pra mim foi muito difícil, muito trabalhoso desfazer isso. Até que um dia eu decidi postar a foto de uma boneca, uma bailarinazinha, lá no Instagram da Dindoca. E aí foi lá que a minha chave virou. Porque eu sei de um monte de mulheres, um monte de crocheteiras, um monte de amigurumeiras que fazem aquela boneca. Mas o que tem de clientes que só querem a minha boneca é algo que me mostra que não existe esse lance de concorrência. Isso daí é algo que foi criado, sei lá, pelo capeta para poder te fazer parar, para você nem começar, porque afinal de contas todo mundo faz. Mas vamos continuar analisando a frase?
Empreender é ter autonomia para usar as melhores competências e para criar algo diferente e com valor. Agora vem vem um outro ponto importante nessa narrativa. Com comprometimento. E aí eu quero que você escreva uma palavrinha com letras garrafais. A palavra é única, mas a letra dela você tem que escrever, se possível, no meio da folha inteira. Integridade. Não dá para empreender sem integridade. Não dá para empreender sem verdade. Não dá para empreender sem comprometimento. Sabe por quê? Porque você vai dar um tiro no pé. As pessoas vão acreditar em você. As pessoas vão ver que vão dar crédito a você. E se você não tiver comprometimento, integridade, aí você vai falar assim, mas Van, será que a gente não corre o risco de falhar? Quem trabalha com artesanato, eu vi Mais Arte Mariana passou por aqui. Mariana, você ainda tá aqui? Eu sei porque eu passei pelo mesmo perrengue que o dela. Eu tive problema seríssimo por consequência da pandemia, por falta de produto, de matéria-prima, né? Então teve a crise da matéria-prima e aí veio o problema das importações por causa do fechamento das fronteiras, né? Então a importação entrou em crise e nós que trabalhamos com artesanato, eu trabalhando com algodão, eu falo da Mais Arte Mariana porque ela estava sem MDF, estava sem produto também para trabalhar. O que aconteceu? As pessoas que precisavam da matéria-prima tiveram um vácuo. A gente não tinha produto não tinha matéria-prima para produzir. Eu não tinha fio de algodão para produzir as minhas bonecas e muitas outras pessoas. Eu tenho uma amiga que trabalha com bolos, ela não tinha embalagem para colocar os bolos. Então, assim, foi um caos para quem trabalhava com empreendedorismo por conta da pandemia. Aí, o que a gente faz nesse momento, Vanessa? Você se comprometeu a entregar a peça naquele período. Eu me comprometi a entregar o bolo naquele formato, com aquele produto. Eu me comprometi a entregar aquela peça de madeira. Como é que eu vou fazer? Uai! Integridade. Qual é a verdade? Olha só, eu estou com um problema. Estamos com uma crise na importação do país e a gente está sem matéria-prima para trabalhar. E com isso, eu estou com dificuldade para produzir a peça na cor que você pediu. Integridade, eu vou precisar atrasar, ou eu fiquei doente, eu peguei Covid, enfim, integridade, comprometimento, diga a verdade e se comprometa com ela. Não dá para ser um bom empreendedor sem integridade. Não dá. Não dá. Aí, continuando nessa análise que a gente está fazendo da frase, recapitulando então a frase, empreender é você ter autonomia para usar as suas habilidades, né, as suas competências, as suas melhores competências, ok? Para criar algo diferente e de valor, certo? Com comprometimento. Agora, esse comprometimento eu demonstro como? Aí vem a outra parte da frase. Pela dedicação de tempo e esforço necessário. No final do ano passado, em novembro do ano passado, eu fiz o lançamento de presépios em amigurumi. E aí eu lancei nas redes sociais, meu marido lançou para alguns amigos e eu tive uma encomenda muito, muito, muito grande. Muito, muito, muito grande. E cada presépio, ele tinha, em média, 14 peças. E eu investia em tempo na produção de cada peça, cerca de 6 horas. E, para vocês terem uma ideia, foi cerca de 14 presépios que eu tive que produzir. Faz as contas aí de quanto... Gente, esse meu dedo aqui, ele tinha um calinho. Mas, enfim. Eu tinha que entregar para uma encomenda só, eram 16 anjinhos.
para outra eram mais 10 anjos. E eu tinha que entregar no início de dezembro, porque era para entrar para uma empresa como brinde do produto que eles faziam. Então eu tinha prazo. Gente, eu virei à noite. E aí meu marido, para me ajudar, sabe o que ele fazia? Ele comia marmitex. Aqui em Vila Velha chama marmitex, no Rio de Janeiro é quentinha. E eu falei assim, amor, olha só, do dinheiro que eu estou recebendo do meu trabalho aqui do Amigurumi, eu vou precisar que a gente essa semana coma de quentinha. Eu não parava para cozinhar. Eu dormia à tarde, eu acordava às 5 da manhã e ia dormir quase 2 da manhã. E sem parar, chegou uma hora que eu tava tão abatida que a minha imunidade caiu e eu fiquei muito mal. Para vocês terem ideia da quantidade de trabalho que eu tive, né? Por conta desse boom e eu confesso para vocês, foi um gerenciamento péssimo da minha produção. Eu não tinha noção de que eu ia demorar que eu ia trabalhar tanto. Eu tive infecção urinária por tempo de ficar sentada produzindo os amigurumis. Entende? Então, ter comprometimento, sim, é necessário e você precisa talvez investir, demonstrar esse comprometimento através da dedicação do seu tempo e de esforço. Do esforço que é necessário para cumprir o que você se comprometeu a cumprir. Ok? Assumindo assim os riscos financeiros, ou seja, tem que bancar, os riscos físicos, né? Às vezes até biológicos. E os riscos sociais. Quais são os riscos sociais? No mês de novembro, gente, eu falei para as minhas amigas, a gente queria fazer Amigo X online. Eu falei, meninas, eu só estou liberada para socializar a partir do dia 20 de dezembro, que eu entreguei todas as minhas encomendas. Antes disso, não consigo. E a gente tem que entender que para alguns pontos a gente precisa sacrificar, sim. Agora, onde a gente vai incluir isso como donas da casa? Porque eu tô falando aqui para mulheres que se veem donas de casa e que precisam se assumir donas da casa. Porque, meninas, ser dona de casa e empreendedora é sacrificante demais. É você se matar. É você se esgotar. Não dá. Você tem que ser gestora da casa para você ter um tempo hábil e dentro desse tempo hábil você conseguir sim aí investir tempo no seu negócio. Então, primeiro passo para você ser uma boa, né? Para você ser uma boa administradora do seu empreendimento, você tem sim que saber gerenciar a sua casa. Porque se você não gerenciar a sua casa, você não vai conseguir empreender. Se você não souber gerenciar a sua casa, o negócio vai ser um sacrifício. Por mais que você tenha habilidade, prazer, você não vai conseguir. E veja bem, eu não estou dizendo cuidar da casa. Eu estou dizendo gerenciar a casa. Porque o que acontece? Se você tem muito trabalho, se todas as tarefas da casa estão na sua mão, você nunca vai ter tempo para empreender com dedicação e esforço, utilizando as suas melhores competências para que algo diferente de valor não vai conseguir. Sabe por quê? Porque o cansaço físico, ele breca as conexões neurais que te fazem criativa. Dopamina, não vai, os neurônios não vão produzir. Você tem tantas tarefas para cumprir, você nunca vai conseguir desenvolver isso. Vocês estão entendendo? Então, para você ser uma empreendedora, você precisa ser assumidamente dona da casa. E o que a dona da casa faz? Ela gerencia.
ela não necessariamente vai fazer todas as tarefas. Ela vai delegar em alguns momentos. Em alguns momentos ela vai falar assim, peraí, deixa que isso eu faço porque vai demorar mais tempo ou vai demorar menos tempo. Mas ela precisa saber, sim, abrir mão de algumas coisas, saber delegar, saber liderar. E veja, saber liderar, meninas, não é saber fazer as coisas. Quando a gente lidera, as pessoas não fazem do nosso jeito. Elas fazem aquilo que a gente quer que elas façam, mas elas vão fazer do jeito deles. E se não tá no nível ou no padrão que a gente acha que é aceitável, cabe a nós ensinarmos. Vocês estão entendendo? Não adianta nada você querer que as pessoas façam as coisas, mas que saia do seu jeito. Nunca vai sair, lembra? Porque cada um tem o seu cada um tem a sua habilidade, cada um tem a sua digital, cada um tem o seu modo de fazer, ok? Bom, e aí? O empreendedor, ele tem como característica básica o espírito criador, um espírito criativo e pesquisador, né? Então, o empreendedor tem como característica básica o espírito criativo e pesquisador. Não adianta você se ver habilidosa em uma determinada área e ficar ali. Sabe por quê? A fila anda, amiga, e você vai ficar para trás. Você tem que estar sempre buscando aprender coisas novas, buscando aprender padrões novos, buscando receitas novas e vai buscando, pesquisando, misturando. E aí você pega o ponto de um com o fio do outro e pega não sei o que e pega não sei o que lá e vai juntando, e vai juntando, e vai juntando. É assim que funciona. Não dá para ser empreendedor fazendo só o que eu sei fazer. Não. Fazer só o que você faz é um start. Mas você precisa pesquisar e criar. Lembra? Como é que a gente cria? Pegando um pouquinho de um, com mais um pouquinho do outro, que junta com um pouquinho do terceiro, que bate da forma do quarto e amarra com o jeito que o quinto amarra. Você entendeu? Isso é criação, ok? Então, empreender é você ter em mente que você precisa criar e pesquisar continuamente, beleza? Agora vamos para a tarefa. Agora vamos exercitar, vamos para a prática. Não adianta você ouvir isso tudo aqui e a mente começa a bufar, explodir, pocar aqui, como diz no Espírito Santo, capixaba, né? A mente pocando e você... E agora, Van? Bom... Vou deixar com você algumas tarefas. E a primeira tarefa que eu quero que você faça é que você liste as coisas que você tem prazer em fazer. Que você é boa de fazer. Tá? Aquilo que você gosta de fazer. Mas olha aqui, brainstorm mesmo, sabe? Explode todas as ideias. Eu gosto de maquiar, eu gosto de pentear o cabelo, eu gosto de... fazer unha, eu gosto de costurar, eu gosto de escrever, eu gosto de limpar, eu gosto de dobrar, eu gosto. Escreve tudo que você gosta. Eu gosto de lavar roupa, eu gosto de passar roupa, eu gosto de estender roupa, eu gosto de cuidar de criança, eu gosto de cuidar de planta, eu gosto de cuidar de bicho, eu gosto de cuidar de bicho de água, eu gosto de cuidar de peixe, eu gosto de cozinhar. Eu gosto de fazer pão, eu gosto de fazer bolo. O que você gosta? Mas que você gosta muito, que você gosta mesmo. Por quê? Porque aquilo que você gosta muito, aquilo que você gosta mesmo, você tem prazer em fazer. E aquilo que você tem prazer em fazer, você investe tempo. E quando você investe tempo, você cria habilidade, porque você não gosta de parar de fazer aquilo. Você está conseguindo entender a linha de raciocínio? Então, eu vou ver aquilo que eu gosto muito de fazer, porque geralmente aquilo que eu gosto muito de fazer, eu gosto de fazer por muito tempo. E quanto mais tempo eu faço, mais habilidade eu tenho. Aí, depois que você fizer essa lista, agora eu quero que você grife com o marca-texto. Você vai pegar um marca-texto e você vai grifar. Grifar o quê, Van? Você vai grifar aquelas coisas que as pessoas te elogiam
por fazer. Menina, mas que bolo incrível é esse? Não é gostoso, é incrível. Vanessa, mas esse seu trabalho é muito minucioso. Essa boneca é muito minuciosa. Gente, que riqueza de detalhes. O vestido dela sai. Olha a riqueza de detalhes. Olha o ponto, você não vê a mudança da cor. Entende? Então você vai grifar aquelas coisas que as pessoas falam assim, que sensacional. Meu Deus, é maravilhoso isso que ela faz. Está entendendo? Depois que você fizer isso, você vai eleger 5 dessas coisas. Nossa, Van, mas eu só encontrei 2, melhor ainda. E você vai investir um tempo de pesquisa. Qual dessas coisas, dessas no máximo 5, tá bom? Então, primeiro a lista de coisas que eu gosto de fazer. Depois eu grifo as que eu sou reconhecida pelo que faço. Ou seja, as coisas que eu tenho valorização. Lembra? Criar algo diferente de valor? Aí eu vou grifar. E dentro dessas eu vou eleger 5. Se você tem problemas em eleger coisas, faz sorteio, tá bom? Pode sortear. Mas aí você vai fazer o quê? Você vai eleger 5. Dentro dessas 5 que você elegeu, o que você vai fazer? Você vai pesquisar qual dessas você tem mais conteúdo, mais vivência, mais tempo em habilidade, em manuseio, sabe? Ok? Então você entendeu todos os pontos até agora? Beleza. E aí você vai elencar uma para você se dedicar por um tempo. Mas, Van, eu decidi fazer suplá de crochê. As pessoas não pagam, Van. Não tem esse trabalho. Isso daí, amiga, sinceramente, é mentira. É mentira que o diabo colocou na sua cabeça para que você não tente. Não faça isso. Isso não é verdade. Se você fizer com a sua habilidade, com a sua competência, criando algo diferente, que é reconhecido, valorizado pelas pessoas, com comprometimento, investindo tempo, esforço, assumindo risco, botando um produto de qualidade, trabalhando com dedicação. Primeira coisa que eu quero que você acredite, apesar de que eu não posso te obrigar a nada, mas Deus não está dormindo e Ele honra o nosso esforço. Mas a segunda coisa que talvez faça mais sentido para você, caso você não tenha uma visão espiritual das coisas, é que todo mundo dá valor para aquilo que tem valor. Mas ninguém vai dar valor para aquilo que você produziu se você não der valor. Às vezes você acha que aquilo que você fez não tem valor. Sabe por quê? Porque foi fácil. Lembra quando eu falei dos arranjos do Léo? Mas aquilo que a gente está empreendendo é uma tarefa, lembra lá no comecinho da nossa live? É uma tarefa difícil e trabalhosa. Talvez não para você, mas para os outros. Tá entendendo? Tá entendendo? Eu espero mesmo que você esteja entendendo. Empreender no quê, Van? Eu acho que você tem uma lista poderosa aí de coisas para você empreender.